Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É sempre bom poder estar junto com os irmãos, né? Essa manhã é uma manhã especial, a qual o Senhor nos reservou para estarmos aqui. Eu estou muito feliz de poder cultuar com os irmãos nesta manhã. Né? Falo nesta noite, a gente vem de... fui ontem num culto, aí já engrenei numa vigília e estou aqui debaixo da glória, irmão. Glória a Jesus. Eu quero nesta manhã conversar com você sobre um assunto muito importante dentro da palavra de Deus. E eu peço você que abra comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 13 ao versículo 17. Nós vamos falar da igreja de Pérgamo. É algo muito interessante que eu tenho para compartilhar com você aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço até perdão às irmãs pela ausência da minha família, viria comigo, mas sabe como que é? Vigília, criança, então está todo mundo tombado em casa, arrebatado, na unção de Lázaro. Glória a Deus. E nesse tempo, criança, meus filhos, negócio de bronquite, é complicado, né? Então mas louvado seja Deus, viu? Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 13. A minha versão é a versão King James, então é um pouco diferenciada da Ferreira de Almeida. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, versículo 13, tá? Foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. Verso 14. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e assim entregarem a prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. E você diz amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Irmãos, eu peço a você que preste bastante atenção aqui, para que você entenda a mensagem que eu tenho para passar aqui nesta manhã para você. Nós sabemos muito bem, nós que somos biblicistas, que gostamos de escola bíblica dominical, gostamos do culto da palavra, nós que gostamos da palavra de Deus e meditamos nela, nós entendemos que as 7 cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor, essas 7 cartas representam 7 fases da igreja atual. 7 fases em que a igreja atual, do nosso tempo, está vivendo, e algumas que ainda irão viver. Essas 7 fases estão entranhadas dentro desta carta. Cada resumo de uma carta vai direcionar a temática de uma fase. Então, nós precisamos entender a praticidade disto e compreender o porquê o Senhor Jesus, quando ditou essas cartas a João, para que João pudesse transmitir esta carta às igrejas,
ele colocou ela como um cabeçalho, como uma introdução para uma longa de data de profecias. Então nós começamos a perceber que depois que logo é apresentado o conteúdo histórico, né, do livro e a revelação de Jesus, já encabeça já a revelação às 7 igrejas. Isso foi proposital, ok? Isso foi proposital. Não foi por acaso que antes de ditar todos os conteúdos escatológicos que viriam, primeiro fala sobre as 7 igrejas, tá? Jesus sempre foi ordeiro, sempre colocou em ordem. Ele não falou nada fora de tempo. Quando ele dita essas cartas antes do tempo de escatológico que aconteceria, ele estava dizendo o seguinte: vai passar primeiro por essas fases para que possa acontecer o arrebatamento. Só para você entender, a igreja vai passar por fases essas que vão trazer algumas dificuldades no meio cristão, como esfriamento, como aumentar-se a iniquidade, né? Como dizem lá em Mateus 24:12, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar, e tantas outras coisas iriam acontecer. Ao findar desses acontecimentos, dessas 7 fases espirituais que a igreja iria enfrentar, vai haver um avivamento num curto prazo. Para quê? Para que os verdadeiros crentes despertem. Pastor, como assim? É como se faltasse luz à noite e alguém no fim da rua ligasse uma lanterna e desse a você uma direção a seguir. Assim será prestes ao arrebatamento. Ok? Quando haver todo o esfriamento, toda essa situação que nós estamos aqui falando, vai haver um curto avivamento, onde a igreja vai se voltar para Deus. E nesse avivamento vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então, dentro desse pensamento, eu trouxe a você a igreja de Pérgamo. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo, ela faz um paralelo com a igreja que hoje está vivenciando esta fase, a fase de Pérgamo. O nome Pérgamo no grego significa casamento. E está apontando o casamento com o Estado, não casamento com Deus. É o casamento com o Estado. O Estado, na sua época, domina Pérgamo, ou melhor, domina toda a Ásia, mas Pérgamo participa disso. E quando Pérgamo ela é subjugada pelo Império, né, o Império Romano, ele agora coloca as suas diretrizes dentro dessa cidade, ou das cidades. Seus costumes, sua religião, sua filosofia. E quando coloca isso dentro da cidade, as igrejas começam a vivenciar um tempo de dificuldade por causa do sistema. Então a cidade de Pérgamo, ela casa, ela vai se aliançar com o Estado. E é nessa aliança que a igreja de Pérgamo, como tantas outras igrejas da Ásia Menor, começam a passar uma dificuldade muito grande. Mas para você compreender todo esse contexto, eu quero explicar algo para você, um contexto bem rápido. E eu peço que você preste bastante atenção para que você entenda a mensagem nesta manhã. Existia um homem chamado Átalo III. Este homem, de tantas desventuras da vida, de tantas conquistas, e o tempo não lhe foi favorável também, ele vai sentir medo. Medo de não deixar um legado. Medo de não deixar algo de bom para a lembrança da sociedade.
E nós sabemos muito bem que uma família sem um legado é desonra para o seu nome. Então ele se preocupa com isso. É claro que existe todo um contexto, mas eu estou resumindo aqui para que você entenda essa mensagem. Átalo 3 agora ele vai se aliançar com o sistema, com medo de perder esse legado. Então ele vai dar a Roma a diretriz, todo o controle da cidade de Pérgamo. Átalo, ele já vinha de alguns fatos, algumas dificuldades. Que dificuldade é essa? Os persas tinham invadido a Babilônia e subjugado a Babilônia. Quando os sacerdotes de Babilônia percebem que os persas estão invadindo e que não teria mais espaço para eles, o que os babilônios fazem? Os sacerdotes fogem da cidade de Babilônia e vai para onde? Para Pérgamo. Quando entra em Pérgamo, eles se infiltram dentro de Pérgamo. O governo abre as portas para que o povo pudesse recepcioná-los, acolhê-los. Só que com o tempo eles vão perceber que essa escolha de dar brechas trouxe uma grande dificuldade. Por quê? Porque eles começaram a suscitar a prostituição na cidade. A devoção a outros deuses já era comum, como a adoração a Dionísio, a Esculápio, a Zeus, a Atenas. E engraçado que até o imperador Augusto recebe a adoração na cidade. A deusa Roma recebe a adoração na cidade. O centro de prostituição é declarado aberto. E a cidade se torna uma cidade promíscua, mas ao mesmo tempo de uma forma econômica frutífera. Por quê? Porque a elaboração do algodão e dos tecidos era muito grande. Então o povo começa a crescer financeiramente, mas decair espiritualmente. Isso tudo antes de Roma assumir. Átalo entra e dá a posse a Roma. Quando dá posse a Roma, Constantino assume. É aqui que o negócio pega. Quando Constantino assume, ele percebe o seguinte, Evani, quando ele assume, ele percebe que para ele dominar a cidade, ele precisaria dominar o que mais influenciava a cidade. Então ele percebe que não é o templo de Esculápio, não é o templo de Atenas, não é o templo de Dionísio ou de Zeus, mas era a igreja. Constantino percebe que ele precisava dominar a igreja, mas ele era politeísta. Ele adorava todos os outros deuses. Como que ele poderia assumir a igreja que pregava Cristo, acreditava em Cristo, professava Cristo e falava da salvação em Cristo? Como que poderia conquistar a igreja? Aí ele lembra da Babilônia, dos infiltrados, ele lembra da história da Babilônia. E qual a história? Daniel capítulo 3. Para conquistar o povo, primeiro temos que conquistar os cabeças. Mas como que eu vou me infiltrar no meio dos grandes? Existia no Império Romano algo chamado clero, que era uma cúpula, uma reunião. E esses homens se reúnem, isso dita a história, tá, irmãos? Eu estou falando de história. Se reúnem, e nessa reunião, eles fazem um projeto. E qual projeto? Melhor do que eu mandar alguém, é eu me expor. Porque é mais peso. É mais peso eu me expor como imperador do que eu colocar um soldado para se expor. Porque vai dar mais credibilidade à minha imagem. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou te falar aqui agora, não se assuste. Constantino vai fazer algo que desafia todas as regras
do tempo, dos tempos. O que ele faz, pastor? Ele tira sua roupa real, ele se desfaz de toda indumentária, se cobre, me fez lembrar até da mulher de Jeroboão, se cobre e vai ao culto na igreja. Quando ele chega no culto da igreja, ele assiste quem está pregando. Isso é a história. Antipas é o pregador da noite. Antipas prega uma mensagem, mas o plano já estava funcionando. Constantino aceita Jesus. Vai entendendo? O plano era invadir e retomar o controle da igreja. Então ele vai lá, aceita Jesus. Quando ele aceita Jesus, irmãos, só para você entender qual é o nível de paz que gera no coração dos membros da igreja, só trazer para nosso Brasil hoje. Quando você vê um ímpio governando, você fala assim, caramba, meu Deus do céu, que prova. Mas só de você entender que tem um presidente que é cristão, gera uma aparente tranquilidade. Você espera dele alguma coisa para beneficiar, não só o cristão, mas pelo menos a justiça sendo cumprida. Por quê? Porque você olha para ele como cristão. Então você diz, ele como cristão, ele vai cumprir o papel de um cristão. Então o seu coração como crente fica feliz, porque nós não somos desequilibrados ao ponto de dizermos que temos favoritismo. Nós sabemos que o nosso Deus é justo, viu? O sol nasce para todos. Ele tanto nos abençoa como abençoa o ímpio, por causa da sua justiça. Então nós começamos a perceber agora que quando o Átalo, que é o cabeça de todo o império, no momento, aceita Jesus na sua igreja, os crentes ficam todos felizes. É agora que Pérgamo vai virar de cabeça para baixo. Vamos trazer para o dia de hoje? Meu irmão, a cidade de Duque Caxias vai virar de ponta cabeça, porque Jeová vai bradar. Por quê? Porque nós temos alguém que é crente lá na cabeça do governo. Esse é o pensamento de um cristão livre. Só que não era isso o plano de Constantino. O plano dele era se infiltrar na igreja para dominar a igreja. E ele sabia que isso não seria em curto prazo, levaria tempo. Agora pega isso aqui que o negócio começa a engrossar agora. Por quê? Porque ele começa a participar até dos cultos para mostrar pontualidade, para mostrar fidelidade. Começa a vir para o culto. Eu vou fazer um paralelo com o dia de hoje para que você entenda, tá bom? Culto de escola dominical, lá está Constantino. Culto da palavra, lá está Constantino. Culto de libertação, ele está rodando no poder. Dá oportunidade para ele pregar? Ele prega bem. O poder de Deus desce. Salvação de almas. Batismo com o Espírito Santo. Oh, que glória. Só que vai chegar um momento em que ele vai ter que se posicionar como governante. É aí que existe o maior conflito na vida do cristão. Se posicionando, ainda mais quando ele tem um cargo na sociedade, onde ele tem que mostrar equilíbrio. Então ele vai dizer o seguinte, olha, chama o pastor da igreja e diz, eu sou crente, só que tem um problema. Eu também sou governador. Eu sou até crente, minha fé está inabalável. Só que eu sou governador e tem outras pessoas que não são, então não posso favorecer só crente. Aí o pastor da igreja, que segundo a história, não está na Bíblia, tá? É a história. A história diz que o pastor da igreja até então era Antipas. E Antipas diz, não, você tem que professar Cristo aonde você estiver. Não tem esse negócio não, filho.
Você só está no trono porque Deus te colocou lá. Darava cheia. Você só subiu porque Deus te levou. Porque o dia que Ele quiser te abater, Ele te abate. Quando Constantino ouve esse negócio e entra no conflito com o pastor, irmãos, aperta ele para ver se o negócio não dá sai caldo. Apertou Constantino, ele quicou e ele disse, eu vou ter que fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu consigo convencer a igreja, mas eu não consigo convencer o pastor. É aqui que eu vou falar uma verdade para você. Como pastor dirigente de uma igreja, hoje o peso sobre a liderança está muito grande. Não porque é uma batalha espiritual muito grande, porque de batalha a gente sabe. De batalha a gente está, ó. A gente sabe que batalha espiritual só se vence palavra, jejum e oração. A gente sabe muito bem. Mas pior coisa, pior do que lidar com batalha espiritual é lidar com crente desinformado. Quando você abre a Bíblia em Oséias capítulo 4, verso 6, vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Igreja está perecendo hoje porque crente não vai para a escola dominical. A igreja perece hoje porque crente não gosta de ler palavra. Eu estava falando na minha igreja, e é muito interessante, é tão gostoso quando você acorda de manhã cedinho, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, abre a porta da tua casa, o sol está subindo ainda, aleluia, está aí raiando, e você abre a Bíblia com aquele cafezinho quente, senta na tua varanda e Jeová brada no teu coração com a mensagem que vai te regar o dia todo. A afronta vem, mas tu já tem uma palavra. A dificuldade chega, mas Jeová já te avisou de manhã. Difícil acontecer isso. Viu? Hoje você olha para a juventude, para os adolescentes, até para crente barbado. Ele passa a madrugada toda no Free Fire. É um demônio de um Free Fire que tira a paciência dos outros. É uma rede social que inibe, a pessoa fica mais na rede social do que lendo a Bíblia em casa. Aí termina dando mais trabalho para o pastor do que o ímpio. Porque o ímpio, quando chega na igreja... Irmãos, aprenda uma coisa. Quando o ímpio vem para a igreja, é porque ele quer ouvir Jesus. Para que o ímpio vai vir para a igreja se não for para ouvir Jesus, irmão? Passear? O ímpio vem para a igreja para ouvir Jesus. Mas infelizmente tem crente que vem para a igreja para desfilar, para mostrar a roupa que tem, para mostrar a maquiagem que fez, para mostrar o terno, a gravata nova que ele comprou. Então, você começa a perceber que o nível começa a ficar difícil. Então, o peso sobre a liderança é muito grande. Porque é a liderança que tem que se preparar. Outro dia eu estava na minha casa, tranquilo, Ivani, tranquilo. Lá com minhas filhas, tal. Meu telefone toca. Eu peguei o telefone, atendi. Era um irmão da minha igreja. Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui em casa. Falei, por quê? Minha sogra caiu endemoniada, eu não sei o que fazer. O cara tem 10 anos de crente. Eu falei, como? Se vira com esse demônio aí, filho. Desliguei o telefone. Desliguei o telefone, meu irmão. Por quê, pastor? Porque, infelizmente, por falta de conhecimento, tem gente que não sabe o que fazer. Abacuque, no capítulo 3, verso 2, ele vai dizer, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra temor aqui, irmãos, não é medo. Temor aqui é respeito, reverência. A palavra de Deus, quando eu ouvi, gerou em mim respeito a ponto de eu mudar a minha conduta. E se é bom para mim, vai ser bom para minha família, para minha casa, para minha sociedade. Pegou isso? Então ele percebeu que era bom para ele, que foi bom para ele. Se é bom para mim, é bom para o povo. Então aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e nos anos a notifica. É muito interessante isso, meu irmão.
Então, eu comecei a olhar essa história, eu falei, meu Deus do céu, Deus, eu vou pregar isso mesmo? Deus falou, é isso que tu vai pregar lá hoje. Eu falei, Senhor, mas eu tenho aqui uma mensagem do cego de Jericó, tem de Abraão aqui, forte demais. Jeová falou, não adianta para onde você correu, eu vou te dar a mesma linha de raciocínio. Eu falei, a poder. Que coisa forte, né? Deus acabou de me dar um tema de uma mensagem aqui agora, acredita? Não tem nada a ver com o texto, olha essa coisa, né? Mas vamos lá. Nós vamos começar a perceber agora que Constantino, ele, infiltrado dentro da igreja que estava, agora ele vai ter que declarar o politeísmo que já regia a sua vida por muitos anos. Só que ele percebe que a liderança, o pastor da igreja, não é irredutível. Nessa área ele não é flexível. Eu não tinha esse negócio de... Tinha não, irmão. Antigamente era assim, sim ou não, não. Hoje não tinha esse negócio de crente. Não vou pra igreja. O quê? Não vai para a igreja? Jeová bradava. Hoje a graça deu um espaço de regalia para muita gente. Mas vamos lá. Nós começamos agora a ver que ele percebeu que a liderança não se dobrava. Então ele vai fazer essa reunião. E qual é o trâmite da reunião? Mata o pastor. Quê? Sim, mata o pastor. Se o povo é fácil de ganhar e a barreira que está é o pastor, mata o pastor. Aí diz a história que matam Antipas. Matam aqui e nomenclaturam ele como traidor. Mas Jesus do céu brada dizendo, ele é fiel testemunha. Olha que interessante. Tinha que haver uma acusação para a morte de Antipas. Não podia dizer que ele morreu de causa natural. Não tinha que dizer alguma coisa. E segundo o historiador, diz que ele traiu. Olha que coisa, né? Mas aí Jesus vem quebrando o protocolo. Traiu não. Ele foi fiel até a morte. Só que isso vai se revelar depois. Constantino assume. E a igreja está lá. Isso aqui é muito forte, irmãos. Eu já estou começando a fechar a mensagem. Constantino está achando que está dominando tudo. A igreja vai pegando um declínio espiritual. Só que vai chegar um nível que os remanescentes vão dizer, calma aí. Não pode continuar descendo desse jeito. Quem manda aqui não era Antipas, gente. Quem manda aqui é Jesus. Então calma aí. Vamos nos levantar. E o remanescente se levanta. Irmão, quando o remanescente se levanta, ela vai chorar como é fácil. Vai entendendo esse mistério. Essa mensagem não é para o ímpio, essa mensagem é para crente. Jesus está dizendo que quando o remanescente se levanta, aleluia, a máscara de Constantino cai e ele precisa declarar, mostrar de cara limpa quem verdadeiramente ele é. E quando ele mostra quem ele é, devassaio. Quando a igreja dá o brado na terra, orevassaio, pede socorro na terra, diz a Bíblia em Mateus 16:19, e te darei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu. Sabe o que está dizendo? Quando a igreja brada aqui, o céu se move. Jesus desce e diz, escreve aí, João. Eleva-saio. Orebacai, Jomenefácia. Escreve aí, João. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: aquele que tem a espada de 2 gumes nas mãos. Sabe o que significa a espada de 2 gumes? Significa justiça, juízo, mas também, se você for ler o versículo abaixo, ele vai entrar em guerra com essa espada. Espada da minha boca. Que isso, pastor? Sim.
Está no texto. Ele vai dizer no versículo 16: diante disto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Que isso, pastor? Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Ora, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetra entre a alma e espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração. Quando Jesus disse que entraria com a espada da sua boca, ele está dizendo: eu vou de um tempo profético sacudir o seio da igreja e vou mostrar que é a minha palavra que cura, que liberta, que restaura, que transforma e que salva. É a palavra de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Efésios capítulo 6, versículo 17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, verso 17: aleluia, aleluia, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está com fome? Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, o que aviva é a palavra, o que te dá, aleluia, o que te dá fôlego é a palavra. Irmãos, eu estou sentindo o avivamento de Deus chegando nesse tempo. Não mais darão problemas, serão a solução. Aleluia. Eu vejo um tempo de avivamento na juventude. Eu vejo um tempo de avivamento no meio dos irmãos. Eu vejo um tempo de avivamento no meio das irmãs. E para quem está assistindo em casa, avivamento acontecerá na tua casa, na tua família. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer no Salmo 91, verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que ele está dizendo? Aquele que tem fé em mim, aquele que tem a minha palavra, aquele que me conhece, que tem intimidade comigo, sabe o endereço do meu esconderijo. E quando encontro o esconderijo, eu guardo ele, eu guardo a casa dele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Verso de número 10: nenhum mal te sucede. Levante a mão que eu quero profetizar isto. Eu profetizo nesta manhã, aleluia, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus dará ordem ao seu. Deus está mandando lá, Deus está mandando lá. Ele vai guardar a tua casa, aleluia. A pandemia está aí, mas o Senhor está guardando a tua casa. Sai de Omereba, Turicalabaxão da Arábia. Aleluia! Ei, pra gente fechar aqui, eu tô sentindo a presença dele aqui. Eu não gosto de falar isso não, mas tem a presença de um varão aqui. E não é Miguel, não é Gabriel, o mesmo varão que apareceu na tenda para Abraão e disse: sai da tenda. Ele desceu, o mesmo varão que desceu para Gideão, ele acaba de chegar dizendo: homem e mulher valorosa. Aleluia! Ei, ninguém vai parar você, viu? Ninguém vai acabar com a tua esperança.
Isaías 54:17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Porque Deus, como diz o salmista no Salmo 46, ele... Ops, desceu fresquinho. Desceu fresquinho. Olha isso. O texto diz, que nós lemos aqui, que no meio da cidade e no meio da igreja tinha o trono de Satanás. Calma aí, pastor. Me explica esse negócio aí. Como assim dentro da igreja trono de Satanás? Calma. Dentro da cidade o trono de Satanás é o sistema. O sistema que era politeísta, que fez o trono para Zeus. Fez um trono para Zeus. Mas quem comandava todo o sistema era Esculápio, o deus da medicina. Acreditava que ele curava. Mas só quem eu conheço que cura se chama Jesus de Nazaré. Agora, na cidade ter trono de Satanás, isso é fato, é comum. Mas ter trono de Satanás dentro da igreja, calma aí. Ou adora a Deus ou adora Baal. Dentro da igreja não pode adorar dois deuses nem jorrar duas fontes d'água. Então, como que o trono de Satanás está dentro da igreja? Pega isso. Lembra de Constantino entrando? Ele não pôde ficar. Foi embora. Porque o remanescente gritou. Mas ele deixou sementes. É o joio e a erva daninha. Já viu? No meio dos crentes sempre tem aquele problemático que fala mal de pastor. É os fofoqueiro, contendeiro, fuxiqueiro, intrometido, mentiroso, caluniador. Aqueles que não querem ver você crescer, mas puxa, não faz nada, mas critica quem faz. Não mete a mão, mas critica quem mete a mão. Pastor, que coisa doida. É esses. O texto diz primeiro daqueles que guardam a doutrina de Balaão. Depois você abre lá, Números 23, 20 ao 25, você vai lendo lá. Números vai dizer que Balaão tenta no monte, por aliança que ele fez com Balaque, profetizar contra o povo. Não conseguiu, que Deus trocou a língua. Ei, irmão, dá uma olhada para esse crente, diga para ele assim, ó, Deus vai trocar a língua de pessoas aí, hein? Diga para ele. Vão tentar te amaldiçoar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque Jeová vai mudar esse negócio, viu? Quando abrir a boca para amaldiçoar Israel, Jeová trocou a língua, ele teve que abençoar. Contra Jacó, não há encantamento. Eita, meu Deus. O negócio ficou difícil. Aí ele disse, e agora, o que eu vou fazer? Não tem como amaldiçoar verbalmente? Então vamos testar o psicológico. E como testa? Crente gosta de festa, né, gente? É ou não é? Deus sabia tanto que crente gostava de festa que virou para Moisés e disse, Moisés, fala para Faraó que vocês vão fazer festa no deserto. Balaão entendeu do negócio e falou assim, ei, tem festa. Aonde? Aqui na cidadezinha aqui pertinho. Vamos lá para a festa. E foram para a festa. Chegou lá, a mesa posta, e crente gosta de comer, né, gente? O povo bom para comer, a gente, né? Estou tentando emagrecer, mas tá difícil. Cada lugar que a gente vai ter um manto. A gente vai lá para a sede para dar glória, lá tem um manto. A gente vem para cá, tem manto. Vai entender esse rolo? Pastor, o que você está dizendo? Crente gosta de comer. E crente é pego pela boca. E Jesus era tão terrível que ele dizia assim, ó, o que mata você não é o que entra, é o que sai. É terrível o negócio. E o povo é levado para comer, só que a comida era sacrificada a ídolos. O povo come. Aí Balaão diz assim, não tem problema se misturar não, é o nada a ver, sabe? Aquele crente fala que não tem nada a ver. Não tem nada a ver não, pode pode namorar um namoro avançado, não tem problema não. Pode beijar 3, 4, 5, 6. Você é jovem.
Mas sabe o que aconteceu? 24 mil israelitas morreram por uma praga que Deus mandou por causa disso. Quantos na igreja estão perdendo a espiritualidade por causa da prostituição e da mistura? É coisa... Olha, isso aqui a gente deixa para outro dia. As escolhas que a gente faz tem que estar em Deus. Porque se não estiver em Deus, a gente cai. Deus fala assim, ó, abri a porta da faculdade. Aí o pessoal fala assim, glória a Deus. Não, mas Deus abriu a porta da faculdade. Só que você escolhe o núcleo que você vai. Aí Deus está falando assim, ó, pega medicina. Aí não, eu quero advocacia. Aí aquilo que seria bênção se torna maldição. Aí lá na frente a pessoa esfria espiritualmente. Aí diz que a culpa é de Deus. Não, Deus estava te dando um caminho melhor. Para você escolher o outro, mas deixa isso para outro dia. As escolhas da vida. Doutrina de Balaão. E o texto vai dizer sobre os nicolaítas. Diga comigo, Nicolau. Diga, nicolaítas. Está dividido em duas palavras. Nicaor, significa dominador, e Laos, significa povo. Os dominadores de povo. Na igreja tem panelinha ou não tem? Tem. Dinâmica, tem ou não tem? Tem gente que fala assim, tem não, pastor. Ah, sempre tem as panelas. Os dominadores de multidões. Não entra no nosso hall de amigo, então exclui. Não entra na filosofia que eu prezo, exclui. Não, não chama ela não. Ela é quadrada. Se ele ou ela vir, não vai dar pra gente zoar. Deixa eu te falar uma coisa. Até brincadeira de crente é santa. Até brincadeira de crente é santa, viu? Pega isso. Segundo a Bíblia, até a risada do crente tem que ser santa. Que doideira, não? Viu? Então entenda, tem a semente. Quando fala do trono de Satanás dentro da igreja, está falando do canal, da ponte. Mas quem vai arrancar essa ponte? Os remanescentes. E o que o remanescente vai levar? Exclusão? Vamos pegar o fofoqueiro e jogar fora. Vai pregar a palavra. Dá bom testemunho. Para gerar no coração deles arrependimento. Por quê? Porque se eles não se arrepender, já sabe, né? Eu virei contra ti. Com a espada da minha boca. Eita, irmão. Aí vai vir como juízo. Já pensou? Uma pessoa me perguntou, pastor, quem vai ficar na grande tribulação? Como que as pessoas vão saber que é o arrebatamento que aconteceu? Falei, os crentes. Mas como assim, pastor, os crentes? Falei, os crentes pilantra. Os crentes pilantra é porque os verdadeiros vão estar lá na boda. Só vai ficar quem não estiver com a vida no altar. Pode ser pastor, mas se for pilantra vai dar ruim. Jesus, segura minha boca. Segura. Cuidado com as alianças que é feita nesse tempo. Cuidado com as dobradinhas que são feitas nesse tempo. Tem muitos pastores e lideranças se vendendo por um saco de cimento. Falei. Viu? Deixa eu dar um alerta para você. Nós estamos no tempo da política. Não se venda para político. Viu? Cuidar da sociedade é dever do político. Não é troca com a igreja. Vota em mim que eu ajudo vocês. Você está entendendo esse mistério?
A honra é para Deus. A honra sempre será para Deus. É por isso que esse culto aqui, a presença está desse jeito, ó. Porque a honra aqui é para Deus. A glória aqui é para Deus. O mando calabace de ébia é para Deus. Glória a Jesus. Cheguei ao fim dessa mensagem. Eu vim aqui hoje só dizer para você que estamos no tempo de Pérgamo. Ainda falta Laodiceia, o tempo de Laodiceia, que já está nas portas do tempo da igreja fria. A igreja fria não, a igreja morna, né? A igreja que de noite é santo, mas na vida social, pessoal. Aí vem Filadélfia, Sardes, e aí vai dar ruim o negócio. Por quê? Porque depois dessas 7 fases, a trombeta vai tocar. Você está preparado para subir? Ou tem alguma coisa que você precisa fazer ainda aqui embaixo? Irmão, eu falo para minha esposa, tomara que ele venha logo. Por quê? Porque vai vencer o boleto do cartão. Tomara que ele venha antes do boleto vencer. Aí fica para o Estado pagar. Pastor, que doido. É isso aí, irmão. Crente é doido. Eu sou doido pelo céu, viu? Eu anseio por essa eternidade. E ela é logo ali, irmãos. Não perca ela por alianças erradas. Não permita que a mistura, o sincretismo tire de você a espiritualidade. Coloque, se posicione, ponha a vida no altar a cada dia. Se você veio hoje com propósito, semana que vem de novo com propósito, porque Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Ei, Jesus conta com você como anunciante do Evangelho.